Juízes capítulo 6. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Versículo 14. Como um bumerangue que alça voo, mas acaba voltando para o mesmo lugar, Israel era inconstante e sempre voltava às práticas que o tinha levado à escravidão. Após 40 anos em paz, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor, tendo que submeter-se ao jugo dos midianitas. Dessa vez, Israel ficou muito debilitado, e os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Porém, antes de levantar um novo libertador, o Senhor lhes enviou um profeta, a fim de compreendessem a razão exata de seu sofrimento. Não destes ouvidos à minha voz, disse Deus. Após ter escolhido uma mulher para liderar o seu povo, o Senhor escolheu um simples homem do campo, que, segundo ele mesmo, pertencia à família mais pobre em Manassés, além de ser o menor na casa de seu pai. Gideão estava malhando o trigo para escondê-lo dos midianitas. Estava garantindo a subsistência de sua casa e não tinha intenção alguma de chamar a atenção de quem quer que fosse. Seus pensamentos, contudo, vagueavam na esperança de livramento e em muitos questionamentos acerca do que estava acontecendo com Israel, foi abordado pelo anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor é um dos nomes dados a Jesus. Mas, a princípio, Gideão não percebeu que estava falando com o próprio Jesus e simplesmente começou a verbalizar tudo o que estava lhe afligindo o coração. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele havia ouvido falar sobre as maravilhas realizadas por Deus a favor de Israel, e diante da realidade de ter de esconder até o próprio alimento, desabafou. Porém, agora, o Senhor nos desamparou. Contudo, ao ver consumida a sua oferta, percebeu que aquele diálogo tinha sido entre Criador e criatura. Na inocência de quem desejava fazer o que era correto e na prudência de estar seguro quanto ao seu dever, Gideão provou a Deus. Sua força e coragem, entretanto, não lhe foram características próprias, mas doadas por aquele que sonda os corações. Orientado pelo Senhor, Gideão destruiu o altar de Baal e o poste ídolo e ergueu ali um altar de adoração ao único Deus verdadeiro. Ele não fez isso à luz do dia, mas de noite. Parece que tudo o que Gideão fazia, o fazia às escondidas. Mas em sua insegurança, Deus enxergou um líder obediente e capaz de arriscar a própria vida em favor de sua família e de seu povo. Quantos se encontram na mesma situação de Gideão, envoltos em seu labor, tendo de enfrentar situações difíceis enquanto questionam: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E não conseguem perceber que Jesus está com a mão estendida, pronto para conceder livramento. Quantos têm pedido por sinais e provas do cuidado de Deus, e enquanto se ocupam em fazer tantas coisas, pacientemente o Senhor diz: esperarei até que voltes. Dê ouvidos à voz de Deus. Faça de sua casa um lugar de adoração a Ele, e certamente o Espírito do Senhor lhe revestirá com poder para que sejas uma testemunha de Jesus no final deste grande conflito. E mesmo em meio à perseguição e à tribulação, você conseguirá ouvir a voz de Cristo a te dizer: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Vigiemos e oremos. Bom dia, valentes do Senhor.
Rosana Garcia Barros.